Tá bom, bom dia. Bom, pessoal, eu trabalho aqui no Hospital Universitário também. Hoje eu atuo aqui na TI, na USID, mais especificamente a gente trabalha com a parte do GHU. E também estou compondo a comissão de gerenciamento de resíduos do hospital, né? Estou como aí vice-presidente da comissão novamente. Já foi uma grande atuação minha, parte da comissão de resíduos no HU em 2015 até 2018, eu era presidente da comissão. E agora eu estou retornando para a comissão junto com vocês para a gente dar continuidade nos trabalhos com relação à parte de gestão dos nossos resíduos, né, com relação aos descartes. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos grupos de resíduos, então é só para a gente reforçar, para a gente relembrar, ver o que tem de novo aí com a RDC que mudou. Mas é mais uma pincelada, é mais para a gente já ter uma ideia de como que vai ficar a parte do descarte no hospital. E algumas coisas vão mudar futuramente, agora com as novas ações da comissão. Então é isso que eu vou falar com vocês hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem interromper, tá bom? Eu não consigo mais ver a tela, eu só consigo ver os slides. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper, pode colocar no chat, o Túlio passa para mim, a gente vai conversando, tá bom? Eu até acho legal quando vocês interrompem, porque a gente começa a ter uma interação, né? E aí o assunto fica mais interessante, tá bom? Bom, então, falando sobre o gerenciamento de resíduos, né? Não tem como a gente não falar sobre o plano de gerenciamento de resíduos, que é o PGRSS, né? O PGRSS, gente, ele existe na nossa instituição, ele está atualizado, ele está disponível na Wiki, tá bom? Para todo mundo que quiser ter interesse de dar uma olhadinha para conferir o que joga onde, o que faz com cada tipo de resíduo. É para isso que o plano existe, tá bom? É para isso que a gente tem o PGRSS. E esse PGRSS, ele segue a RDC que a gente tem vigente hoje. A RDC que a gente tem vigente hoje é a 222, de 2018. Essa RDC, ela tem aí 5 grupos de resíduos. A RDC, ela entendeu o quê? O que é uma RDC? Uma resolução da diretoria colegiada, certo? Da Anvisa. Nesse caso, essa da Anvisa. E aí eles entenderam que, assim, como existem vários tipos de resíduo, como existem vários tipos de grupos, de riscos diferentes dos resíduos que a gente produz, do descarte que a gente vai fazer, ela construiu os grupos de resíduos para a gente conseguir se organizar. Cada grupo tem um risco, cada grupo a gente joga de uma forma, cada grupo a gente tem um tipo de tratamento. Então, a gente tem o grupo A, o B, o C, o D e o E. Tá? Eu vou pincelar um pouquinho sobre cada um para a gente entender o que é cada um e o que faz com cada um, tá bom? Quando a gente fala de grupo A, gente, a gente está se referindo aos resíduos de grupos infectantes, tá bom? Tem gente que fala biológico, resíduo contaminante, né? E ele é tudo isso mesmo, só que a gente sempre usa a nomenclatura infectante, tá? Conforme a nossa RDC. A simbologia dele é esse que vocês estão vendo no cantinho, esse símbolo que está ali, a substância infectante. Esse símbolo também é preconizado, tá bom, gente? E isso é padrão em qualquer lugar do Brasil que vocês forem, o resíduo infectante vai ter essa simbologia. E por isso os nossos sacos de resíduos, eles possuem essa nomenclatura e esse símbolo, que é para a gente justamente saber exatamente o que faz com cada um, né? E o que vai jogar dentro desse tipo de saco. Quando a gente fala do infectante, a gente tem 2 tipos de saco para descartar. A gente tem o saco branco leitoso e tem o saco vermelho, que são esses 2 que a gente vê na tela. E aí, no nosso resíduo do grupo A, e somente com o resíduo do grupo A, a gente tem uma especificidade, a gente tem uma subdivisão de grupos. O grupo A, ele é um resíduo que gera em diversos setores de uma instituição de saúde, né? Então, vocês concordam comigo que o resíduo que eu produzo dentro da patologia é diferente do resíduo que eu produzo dentro da sala da enfermagem, dentro da sala de procedimentos ou dentro do centro cirúrgico. Então, como a gente tem diversos tipos de resíduos no mesmo estabelecimento e todos são infectantes, a gente tem ainda subdivisões para poder classificar melhor cada grupo e a gente não se confundir na hora de descartar, tá bom? Começando então pelo grupo A1, então a gente vai ter aí 5 subgrupos, subgrupo A1, A2, A3, A4 e A5. Começar pelo A1, a gente fala sempre ali do resíduo associado aos resíduos de laboratório. Não são só esses, mas a gente sempre associa mais aos resíduos de laboratório, que é o que mais a gente produz hoje na nossa instituição. Resíduos do saco branco leitoso, que a gente vai descartar os resíduos do grupo A1, que são resíduos de laboratório, a gente considera os tubetes, a gente considera os frascos de urina. Vocês vão ver que o frasco de urina, ele também aparece no grupo A4.
Mas os frascos de urina a gente considera de laboratório de uma forma geral, por quê? Porque a gente não sabe se tem algum risco de disseminação, a gente não sabe qual é a patologia que pode estar encontrada ali, qual que é o tipo de micro-organismo. Então, a gente considera do grupo A1 esse resíduo que a gente desconhece os riscos de uma forma geral com relação aos frascos de urina, frascos de fezes, as amostras que a gente tem de laboratório, tá bom? Incluindo os tubetes. Algumas instituições utilizam tubetes de vidro. Então, esses tubetes que a gente tem hoje no HU são todos de acrílico, então tudo bem a gente jogar no saco. Mas se fossem de vidros, então a gente descartaria numa caixinha de perfuro cortante, tá bom? O saco vermelho, a gente vai descartar, então, todas as bolsas de hemocomponentes que estão vencidas, tá? Então, é uma bolsa que venceu a validade daquele produto, a gente descarta no saco vermelho, resíduo infectante. É uma bolsa que a gente fez no paciente a transfusão e ele teve algum tipo de reação, a gente descarta também no saco vermelho. Então, são essas duas condições que a gente descarta esse resíduo dentro do saco vermelho, tá bom? As placas de Petri, né, os meios de cultura, então esses resíduos especificamente também laboratoriais a gente vai jogar no saco vermelho. Isso a gente faz, a gente tem o saco vermelho na instituição. E a caixinha de perfuro cortante, dentro do resíduo do grupo A1, a gente vai pensar nas vacinas, tá? Então os frasquinhos de vidro, as ampolas de vidro que são de vacinas, a gente descarta no perfuro cortante, tá bom? Na caixinha amarela, que vocês já conhecem. Aí mudando para o grupo A2, a gente pode relacionar aqueles resíduos de animais, tá? Então, todos os resíduos que são provenientes de animais, especialmente aqueles que são de pesquisas, utilizados para pesquisas, a gente vai descartar no saco branco leitoso, que é esse que vocês já conhecem também na instituição. Então, de uma forma geral, dá para associar o grupo do A2 para resíduos relacionados aos animais. O resíduo do grupo A3, a gente vai pensar nas peças anatômicas, tá bom? Então, a gente está no centro cirúrgico, a gente está produzindo ali um pedaço de pé, um pedaço de perna, de amputação, né? Braço, mão, enfim. As peças anatômicas que saem do nosso organismo, a gente descarta no saco vermelho de resíduo infectante, para que isso tenha um tratamento específico. Depois eu vou mostrar para vocês o que acontece, tá bom? E também os fetos de até 500 gramas, tá bom? Então, esses fetos de até 500 gramas que não prosperaram, né, com vida, a gente tem que descartar também. O correto é descartar, então, como uma peça. A gente considera como uma peça, vai no saco branco, vai no saco vermelho de resíduo infectante, que vocês estão vendo aí, também para ter o mesmo destino das peças, tá bom? Das peças anatômicas. Antes também entrava aqui a placenta, agora com essa nova RDC mudou, então a placenta agora vem para esse próximo grupo, que é o grupo A4. Então aqui no A4, gente, basicamente é o resíduo que vocês mais produzem, esse é o subgrupo que mais uma instituição de saúde gera, né? Que são os restos de curativo, que são as sondas, todos os tipos de sondas, de alisadores, as seringas. Aqui a gente tem um pedaço ali de pele, né, de gordura, então são os órgãos, tá, gente? O que sai de órgão, o que sai de órgão do paciente no procedimento, numa cirurgia, por exemplo, a gente descarta ali no branco leitoso, tá? Não é lá no vermelho, que nem as peças anatômicas. Aqueles que são só peças, realmente é saco vermelho. Quando a gente vem para a parte interna do nosso organismo, então são os órgãos, as peles, os tecidos de gordura que saem de cirurgias, a gente descarta no saco branco leitoso, tá bom? Aqui a gente tem a bolsa de sangue que já foi transfundida, então aquela hora eu falei especificamente das vencidas e das que deram reação. Aqui a gente tem a que foi transfundida que tá tudo bem. Transfundiu, ficou só o residual na bolsa, então a gente vai descartar como resíduo infectante no grupo A4 mesmo, saco branco leitoso. A mesma coisa seria se fosse plasma, plaquetas, tá bom? É a mesma situação. Aqui a gente tem as luvas de procedimento, luvas estéreis e seringas, que a gente utiliza bastante aí no dia a dia. E aqui vale a gente pensar numa coisa, gente. EPI, agora com essa RDC de 2018, a gente considera o EPI como um resíduo que depende se ele vai ser ou não considerado infectante, né? Então, por que depende? A gente tem que pensar nesse resíduo quando a gente gera ele. Produzir uma luva, mas o que é que eu fiz com essa luva que eu estou jogando ela fora agora? Eu estava pegando o acesso no paciente e aí tá com sangue a minha luva. Ok, material biológico a gente descarta no saco branco leitoso. Não, tô com a luva, mas na verdade eu só fui dar
lavar a sonda nasointeral do paciente. Então, é um resíduo de dieta, é um resíduo que a gente não considera como material biológico, é uma dieta. Essa luva a gente pode descartar como um resíduo comum, tá bem? EPIs, gente, entrou agora nessa condição. Então, a gente pode agora pensar se esse resíduo está contaminado ou não para poder fazer o descarte dele como um resíduo infectante ou como um resíduo comum, tá bem? As seringas, a mesma coisa. Então, às vezes a gente tem uma seringa que a gente só realmente usou para lavar essa sonda nasointeral. É só um exemplo que eu estou dando aqui, que é bem básico, né? Mas é uma seringa que não está com material biológico, né? Então, a gente pode considerar descartar essa luva, essa seringa, como um resíduo comum. Assim como os demais resíduos que a gente produz aí na assistência, que a gente precisa pensar, realmente está contaminado com material biológico ou não. Se sim, a gente vai considerar que ele vai para o saco branco leitoso, tá bom? Essa é a regra. E por último, o grupo A5, falando do último grupo dos infectantes, a gente pensa aqui nos resíduos que têm contaminação por príons, tá, gente? Então, a contaminação por príons, ela pode acontecer, é uma doença que vem especificamente de proteína. Quando acontece, a gente não tem uma cura específica, a gente não tem um tratamento, o risco de contaminação é muito alto, então esse a gente descarta no resíduo no saco vermelho, tá bom? No resíduo infectante do grupo A5. E ele, a gente ainda coloca 2 sacos vermelhos na lixeira, especificamente, esse paciente fica isolado, e esse saco não pode passar de 24 horas dentro do mesmo setor, ele precisa ser descartado. Então, atingiu as 24 horas, a gente já tem que trocar, mesmo que ele não esteja cheio, tá bom? E existe essa regra para esse tipo de resíduo, especificamente na nossa RDC. E aí a gente vem para o grupo B, que são os resíduos químicos. Esses resíduos, hoje, no nosso hospital, a gente produz bastante. E a ideia agora é que a gente produza um pouquinho mais. A gente está com esse plano agora de implantar efetivamente 100% os resíduos químicos nos acondicionamentos adequados, tá bom, gente? Então, isso aqui vocês já devem ter percebido no hospital, que chegou a caixinha laranja do perfuro cortante para químicos. Tem o saco laranja também, temos as bombonas. Então, a gente tem hoje todos os meios de fazer o descarte correto, adequado para esse tipo de resíduo, que são os químicos, tá? O que são os químicos especificamente, então? Bom, a gente tem todos os medicamentos que são vencidos, e aí, gente, são todos. O medicamento venceu, independentemente do que ele seja, ele é considerado um resíduo químico, tá? Então, a gente vai descartar como resíduo químico. Se for um resíduo de ampola, de frasco de vidro e é de resíduo químico, a gente vai jogar na caixa do Descartex, que vocês já conhecem, que é a caixinha laranja. E se não for, se for, né, o medicamento que não é pérfuro cortante, a gente vai descartar como vencido, a gente vai jogar ou na bombona ou no saco laranja que estiver em uma lixeira laranja, tá bom? O símbolo é esse que vocês estão vendo, que representa toxicidade. Para resíduo químico, existem vários símbolos, né, que a gente pode considerar, tem explosivo, tem inflamável, enfim. Mas a gente, dentro da instituição de saúde, o que mais a gente vai produzir é o tóxico, tá? Então a gente usa esse símbolo específico. E além disso, tem as pilhas que a gente usa, né, para controle de ar-condicionado, de televisão, enfim, a gente tem bastante pilha no nosso dia a dia, a gente descarta nas bombonas, que vocês estão vendo aqui azul ao canto. E formol, xilol, ortoftaldeído, né, os ácidos acéticos, peracéticos, tudo isso a gente descarta como resíduo químico, a gente coloca na bombona também. Lembrando que não pode misturar, né? A gente descarta dentro dos frascos individualmente para que não se misture, porque pode ter alguma reação um com o outro. E as lâmpadas, a gente ainda tem algumas lâmpadas no hospital que são fluorescentes, então essas lâmpadas, quando quebradas, elas possuem vapor de mercúrio, então possuem um risco aí para a nossa saúde, né, e também do meio ambiente. Então essas lâmpadas a gente descarta como um resíduo químico para poder passar pelo tratamento específico, tá bem? Aqui a gente tem também esses medicamentos especificamente que são considerados resíduos químicos para serem descartados, mesmo se não estiverem vencidos, tá? É importante a gente saber que os produtos hormonais, todos os antimicrobianos, então vejam, todos os antibióticos que a gente faz no nosso dia a dia são considerados resíduos químicos para descarte. Os citostáticos, os antineoplásicos, os imunossupressores,
Os digitálicos, antirretrovirais, imunomoduladores, a gente tem essa gama específica dentro da RDC, que fica considerada como resíduo químico para descarte, mesmo não sendo vencidos, tá? Então, prestar atenção aqui quando a gente for fazer a nossa implantação, essa é a relação que a gente vai tomar mais cuidado para fazer os nossos descartes, porque se a gente for parar para pensar que um antimicrobiano tem que ser descartado como resíduo químico, a gente tem que considerar tudo que está contaminado por esse antimicrobiano, né? Então, vai ter o frasco do soro que a gente diluiu para fazer no paciente, mais o equipo, não é mesmo? Então, tudo que a gente tira desse paciente que vem com esse tipo de medicamento que está aqui nessa lista, a gente vai descartar como resíduo químico, né? Então, o que não perfura e corta vai no saco laranja, na lixeira laranja, o que perfura e corta a gente vai descartar na caixa. Né? Tudo isso vai ser falado para vocês, explicado direitinho para cada colaborador, para que a gente tenha uma implantação bem tranquila, né? Que todos possam ter segurança ali na hora de fazer o descarte. A parte mais difícil, gente, era conseguir os insumos para conseguir fazer o descarte correto. Hoje a gente já superou isso, né? Hoje a gente já tem todos os insumos necessários, então agora realmente é mais adequar o nosso processo de trabalho para que o descarte fique seguro. E aí a gente muda de grupo, falando do grupo C, vem dos radioativos, tá? Esse resíduo a gente produz pouquíssimo na nossa instituição, então ele é o mais perigoso, ele é o resíduo mais perigoso de radioatividade. Hoje a gente tem, que eu sei pelo Maurício da Sorte, a gente tem um resíduo radioativo para ser descartado, né? Que é um resíduo de para-raio, que eu nem tinha conhecimento, fui tomar conhecimento agora na comissão dos resíduos, e esses resíduos a gente vai descartar especificamente pelas regras da CNEM, né, que é a Comissão Nacional que rege toda essa parte dos radioativos, né? Então isso já está sendo encaminhado na nossa instituição. Mas, para vocês entenderem, o tratamento é uma concretagem, é um decaimento desses nucleosídeos, né? Então a gente tem aí uma concretagem aqui no meio desse barril, só uma ilustração para vocês entenderem, tá o resíduo, né? E ali ele fica isolado por muitos anos, até que isso decaia, né? Até que esse risco já esse risco diminua, né? E isso nem acontece aqui no nosso estado. Hoje a gente só tem isso em alguns lugares do nosso país, né? Hoje aqui a gente ainda não tem esse tipo de suporte para resíduos radioativos. Então a gente tem que encaminhar. E aí, falando do grupo D, gente, que são os resíduos comuns. Comuns são comuns, né? Então, eles não têm risco de material biológico, eles não têm risco de químicos, eles não têm risco de radioativos, eles são os resíduos que a gente considera e assemelha aos resíduos domiciliares, né? Então, a gente tem aquele resíduo de restos de alimento, aquele resíduo de banheiro, então, fralda, papel toalha, papel higiênico. Entra aqui a questão dos EPIs, que eu falei com vocês, que se esses EPIs estiverem contaminados com material biológico, que seja proveniente da assistência, a gente considera infectante e joga lá no saco branco. Se não, a gente pode descartar aqui no saco preto, tá bom? Sem problema nenhum, falando, né, legalmente, estaremos ok. Mas com consciência, porque a gente não pode negligenciar, né, esse resíduo que a gente gera. Se essa luva tá com sangue, a gente vai descartar no saco branco. Se essa luva não está, se esse capote, esse gorro, essa máscara não estão, a gente vai descartar como resíduo comum, tá bom? No saco preto, que é o básico mesmo que a gente tem em todos os setores, todos vocês já tiveram contato. Aqui na RDC entra também os grupos de gesso, os resíduos de gesso, né? Então, aqueles resíduos que saem de gesso, pacientes da ortopedia, a gente vai descartar como resíduo comum. Mas se eu tiro esse gesso e tem sangue e tá cheio de material biológico, às vezes tá até purulento, aí a gente descarta como resíduo infectante, tá, gente? Então é muito mais assim agora da gente pensar no que a gente está produzindo, né? Quem produz o resíduo somos nós, né? Nós que estamos ali atendendo o paciente, nós que estamos na instituição. Então a gente tem que gerar o resíduo e classificar. Então, que grupo é isso? Que tipo de resíduo que eu estou produzindo aqui? Se ele vai com material biológico, a gente vai descartar no saco branco, senão a gente vai avaliar certinho para ver onde que ele vai, tá bom? Aqui tem uma questão também bem sensível, mas que eu acho que hoje já está mais entendida, especialmente na nossa instituição, que a gente já tem um pouco de maturidade com relação ao descarte, é a fralda, né? A fralda sempre tem
pessoas que acham que a fralda é resíduo infectante. Ah, não, mas a fralda do paciente com diarreia, a fralda do paciente, né, o paciente está com meleno. Então, o que a RDC fala sobre essa questão da fralda, tá, gente? Fralda é resíduo comum. Essa é a regra. A fralda do bebê, a fralda do paciente adulto que está acamado, enfim. Essa fralda está com melena, mas se essa fralda estiver com melena e essa fralda estiver contida, então a gente tirou a fralda, a gente dobrou a fralda, né, para fazer o descarte, e ela conteve todo o conteúdo, tá tudo bem a gente descartar no saco preto, gente. Tá? A MPC, ela fala que só vai descartar no saco branco leitoso, essa fralda com sangue, se estiver na forma livre. Na forma livre. Na forma livre é pingando, escorrendo, porque não conseguiu conter, tá bom? Então, essa fralda a gente considera sempre um resíduo comum, com essas exceções que eu acabei de falar para vocês. É como o absorvente, né, das mulheres que a gente produz em casa. O absorvente com sangue, mesmo assim, a gente considera resíduo comum, tá bom? Absorvente é resíduo comum também. Tem o equipo aqui nessa imagem, gente, porque eu não posso deixar de falar, embora eu não concorde muito com a RDC, a RDC traz o equipo como um resíduo comum, tá? Ela fala bem claro isso, que que o equipo a gente pode considerar como um resíduo comum e descartar no saco preto. Só que o equipo, ele produz riscos, né? Então, eu tenho aqui risco dele estar com refluído de sangue, e ok, isso é uma coisa que a gente pode avaliar no momento da produção desse resíduo, né? Ou ele tem também a ponta, que é perfuro cortante, né? Ainda agora, recente, a gente teve um acidente na instituição aí no HU com relação a esse tipo de descarte, né? Era um equipo, na verdade não era um descarte, era realmente um procedimento que estava sendo realizado e houve o acidente de trabalho com a ponta da equipe. Então, a ponta da equipe, ela é perfuro cortante, ela causa acidentes, então a gente não pode jogar indiscriminadamente no saco preto. O ideal é que a gente tire a ponta, o ideal é que a gente corte, se tiver uma tesourinha de bolso, cortar a ponta do equipo, né? Descartar essa ponta na caixinha do pérfuro, que é um perfuro cortante, e o resto, então, da conexão a gente joga no saco preto. Se não tiver com nenhum material biológico, se não tiver com nenhum resíduo de químico, por exemplo, também, né? Então, realmente avaliar esse equipo na hora que a gente for produzir, tá bom? Falando dos resíduos comuns, que são considerados recicláveis, a gente também produz uma gama muito grande na instituição, a gente tem embalagem de todos os produtos que a gente gera, né? Todos os materiais a gente abre, ele vem em embalagem, inclusive estéreo por dentro, então é um produto que é muito bom para reciclar. Isso é um plano também da comissão, da gente iniciar com o processo da segregação dos recicláveis, a gente vai separar especificamente uma cor de saco, possivelmente vai ser o saco azul, e vai fazer o descarte dos resíduos que são recicláveis separadinhos, né? Porque não precisa a gente misturar o que é rejeito, que é aquele resíduo que a gente não vai aproveitar, com um resíduo reciclável, né? Que ainda tem outros caminhos, outros destinos e outros serviços que são interessados para conseguir fazer aí a reciclagem de materiais. Então, esse é um plano também que a gente está em mente. Hoje a gente já consegue fazer a reciclagem de papelão, de galão, né? Já tem um tempo que a gente faz esse fluxo de descarte, mas a ideia é a gente conseguir ampliar aí esses resíduos que a gente produz e que são considerados recicláveis. Por último, a gente vem para o grupo perfuro cortante, que é o grupo E. Reparem que o grupo E, gente, ele tem o mesmo símbolo do grupo A, do resíduo infectante. Ele só muda de grupo porque ele perfura e corta, mas os riscos são muito semelhantes aos dos resíduos infectantes, tá bom? Mas tem essa questão de perfurar e cortar, então a gente separa, coloca na caixinha, que vocês já conhecem também. Aqui a gente considera, gente, tudo que é vidro, tá? Tudo o que é vidro, mesmo frasco ampola, que são maiores, às vezes tem frascos ampolas que são maiores, né? Alguns, às vezes, nem passam muito bem pelo bocal, mas ainda assim é interessante a gente descartar o ideal recomendado na caixa amarela, porque essa caixa, gente, ela tem todo um motivo de ser como ela é. Né? Ela tem vários dispositivos de segurança, ela segue toda uma normativa para ser assim, para que a gente não cause mais acidentes. Né? A gente já tem o risco diário de sofrer acidentes na rotina aí de assistência, né? De estabelecimento de saúde.
Quando a gente pensa que ainda tem a questão do descarte, que ainda vem uma equipe de higienização para manipular esses sacos, essas caixas, tudo que a gente produz da assistência, a gente ainda acaba fazendo vítimas. Então, a gente acaba causando vítimas aí de acidentes de trabalho, né, sem ter a intenção, mas por algum descuido, por alguma falta mesmo de conhecimento, e aí acaba descartando perfuro cortante dentro de saco, né, gente, agulha, enfim, vidros. Então, tudo que perfura e corta, quando você produzir, pense que outras pessoas vão manipular esses sacos, essas lixeiras, o setor e as caixas também. Então, a gente descarta todos os pérfuros, todos os pontiagudos, os vidros, as agulhas, dentro da caixa do perfuro cortante, tá bom? Tem algumas coisas até que são de acrílico, e aí a gente aí gera um pouco de dúvida, mas era acrílico, não era vidro, era acrílico. Mas o acrílico, a gente tem alguns que tem a ponta tão pontiaguda que ele perfura e corta, né? Então a gente tem que considerar. Então a gente descarta como resíduo perfuro cortante, pensando realmente em prevenir acidentes, em evitar de fazer novas vítimas aí de acidentes de trabalho, tá bom? Falando aqui também sobre uma questão importante, essa seringa que a gente vê na imagem que está agulhada, gente, muitas pessoas têm dúvidas também com relação ao descarte disso, né? Então as pessoas acham assim, a caixa é pequena, eu vou tirar a agulha, vou jogar a agulha na caixa, vou pegar a seringa, vou jogar no saco. Gente, essa prática da desconexão para você jogar a agulha numa caixa e a seringa num saco, é errada, tá bom? Essa prática não é adequada na instituição, inclusive a NR32 ela condena isso, que é a nossa normativa, né, de biossegurança. Então a gente não tira a agulha da seringa para fazer o descarte, a gente tira a agulha da seringa para fazer o procedimento, né? Se eu quero trocar de agulha porque eu vou usar outra para fazer uma intramuscular, ou porque eu vou usar outra agulha que não é essa de aspiração, enfim. A gente sabe a técnica do nosso procedimento, mas para fazer o descarte, a gente não desconecta. Se eu vou descartar, eu vou descartar como ela está, da forma como vocês estão vendo na foto, tá bom? Ela vai conectada na seringa e vai tudo dentro da caixa. Mesmo que essa caixa encha, né, mais rápido, enfim. A caixa, gente, ela está disposta para encher. É para isso que ela está ali, tá bom? A gente tem que respeitar também a questão do limite da caixa. Aqui eu coloquei a pontinha para vocês verem do equipo, né? Então, se der, se possível, cortar com a tesourinha de bolso, cortar esse equipo, a pontinha, para essa ponta a gente descartar na caixa, a gente evitar aí alguns riscos de acidentes, tá bem? Outra coisa muito importante com relação à caixa, gente, é o limite. Então, esse tracejado que vocês veem na caixa, ele tem um porquê de ser aí onde ele é, nessa altura certinho. Então, é aí que é o limite da caixa. Passou desse limite, desse tracejado, essa caixa já tem que ser trocada. Então, a gente tem que respeitar o limite da caixa. Esse limite, se passar, acontece isso, né? A gente acaba tendo agulhas, resíduos para fora da caixa. Essa caixa, gente, não dá nem para fechar mais, né? Ela já tá tão cheia, ela já tá tão não dá nem para fechar. Então, quem mexeu depois para recolher essa caixa precisou manipular esses resíduos, tirar esses resíduos de fora. Então, olha o risco que a gente causa para as pessoas que ainda manipulam as caixas de pérfuro, né? Seja colega da equipe, seja colega da higienização, que também é da equipe, mas que não tem expertise com a área da saúde, né? Então, é um público que ainda além de estar exposto ao risco, eles não têm o manejo, né? Eles não sabem como que mexe numa seringa, como que mexe nos dispositivos que a gente usa. Então, a responsabilidade ela é toda nossa, né? Da gente seguir o limite da caixa, realmente descartar o que tem que ser na caixa, tá bom? E fechar essa caixa, colocar lá no expurgo certinho, como a gente já tem na rotina, para que outra caixa nova venha para o lugar, tá certo? E aí, falando do manejo de resíduos, o que eu tenho? São 9h30, vai dar tempo de falar. Então, vamos só falar rapidinho sobre o manejo de resíduos, para vocês verem quais são as etapas que o nosso resíduo passa dentro da instituição até chegar lá no aterro sanitário, que a gente chama de disposição final, né? Que é quando ele já saiu da instituição e ele vai para tratamento, ele vai para o aterro sanitário, e aí sim finaliza a parte do manejo, né? Que são as etapas do resíduo. Então, a gente considera a geração do resíduo quando a gente produz um resíduo, né? Eu já sei agora quais são as classificações dos resíduos, já sei quais são os grupos, então
eu produzo um resíduo, olho para ele e classifico esse resíduo. Então, nesse momento, gente, a gente tem que saber fazer a segregação. A segregação é a separação desse resíduo. Então, eu segrego, eu separo o resíduo. Se eu estou fazendo um curativo, eu sei que essa gase que vai sair do curativo é um resíduo infectante, eu vou descartar separadamente no saquinho de resíduo infectante. Essa imagem, inclusive, é da nossa instituição, a enfermeira fazendo curativo, fazendo a segregação com o saquinho, né? E por que ela tá com esse saquinho no carrinho do curativo, né? Por que ela não tá jogando esse resíduo numa lixeira? Porque, gente, nos quartos, nas enfermarias, nos corredores, a gente não tem lixeira do saco infectante, tá bom? A gente não pode ter uma lixeira de resíduo infectante disponível, disposta aos nossos pacientes, aos acompanhantes, né? Então a gente não deve ter lixeiras de resíduos infectantes dispostas nesses ambientes. E é por isso que quando a gente vai fazer um procedimento, a gente tem que levar o saquinho. Se eu tenho um carrinho de curativo, eu levo no carrinho de curativo. Se eu não tenho nenhum carrinho para me dar suporte, eu posso tentar numa mesa de maio, eu colo o saquinho na beira. Se eu não tenho uma mesa de maio, eu posso tentar na beira do leito. Eu levo esse saquinho, colo na beira do leito para conseguir descartar só o que é infectante dentro dele. E quando eu termino esse procedimento, eu retiro esse saquinho, eu amarro e levo esse saquinho para o expurgo, na lixeira de resíduos infectantes que vai estar lá. Esse é o fluxo correto da nossa segregação de resíduos infectantes, tá bom? E se fosse resíduo comum, tudo bem. Todos os resíduos comuns a gente descartar no próprio quarto, né, na própria enfermaria, porque a lixeira de resíduo comum, ela realmente não proporciona riscos. Então, a gente considera que tudo bem esses resíduos comuns ficarem no quarto do paciente, mas o resíduo infectante a gente não vai deixar disposto nos quartos do paciente, tá bom? A gente tem que pensar também na segurança do paciente, não só do trabalhador, mas é a segurança do paciente, que a gente chama de ambiente seguro, tá bom? Que é onde ele está, ele fica o dia todo ali, então a gente tem que tomar esse cuidado para que ele não tenha acesso a essa lixeira de resíduos que possuem riscos. Então a gente tem que sempre observar o acondicionamento, a identificação desse resíduo, dessa lixeira que vai ser descartada esse resíduo. Então, o que é o acondicionamento e a identificação? É a lixeira em si, é a identificação em si. Se eu tenho uma lixeira de resíduo infectante, o saco que está disposto nela tem que ser o resíduo do saco branco leitoso, né? Não pode ser o saco preto, às vezes a gente vê isso. A lixeira infectante vai jogar, o saco é preto. Não, não dá. Né? Então, o saco preto tem que ser para resíduo comum, saco branco para resíduo infectante. E a caixinha do pérfuro, né, disposta também nos lugares estratégicos onde a gente produz esse resíduo. E aí a gente vem para o transporte interno, que nada mais é do que a coleta do pessoal da higienização, conservadoria. Então, eles vão até o seu setor, eles pegam cada saco de resíduo das lixeiras, dos quartos, do posto de enfermagem, dos corredores, da sala de procedimento, e eles levam esses sacos para o expurgo. Então, no expurgo a gente tem esses containers, ou então a gente tem uma lixeira grande disposta para atender esse tipo de resíduo que vai vir, né, os sacos, e depois daqui isso vai para um armazenamento temporário de resíduos. O armazenamento temporário pode ser no expurgo ou pode ser em ambientes separados. Alguns setores do hospital a gente ainda usa dentro do próprio expurgo e alguns setores a gente vai ter as estações que vão atender a alguns setores, né? Então, a gente tem estações que são estratégicas para atender mais de um setor. Então, aqui é uma foto aleatória, não é uma foto da instituição, mas aqui a gente tem um exemplo de um armazenamento temporário. Então, a gente tem os containers, a gente tem ali as caixinhas, né? E isso vai receber esse resíduo até que esse resíduo saia de dentro da instituição e vá para fora, naquelas casinhas que são os abrigos externos, que é o armazenamento externo de resíduos. Essa também não é uma foto da instituição, só uma foto para vocês entenderem. Hoje a gente já tem o nosso abrigo externo pronto, construído. É um projeto que a gente construiu desde 2015, né? A gente vem produzindo aí as ideias para que ele saísse do papel e hoje ele já foi inaugurado. Ele foi inaugurado esse ano e ele fica ali na instituição, próximo ao estacionamento, ao terceiro estacionamento que a gente tem ali.
no hospital. E esse abrigo, ele tem as casinhas, né, que vão absorver, então, todos os grupos de resíduos, também separadamente, que da mesma forma que a gente separa no descarte, a gente também separa fora, né? Não pode misturar o saco branco com o saco preto. A caixinha do pérfuro a gente pode misturar com o saco branco, mas é por causa daquilo que eu falei para vocês, que o infectante e o pérfuro possuem as mesmas características, a única diferença é que um perfura e corta e o outro não. Então, esse pode ser junto, mas os químicos a gente tem que pôr separado, as peças anatômicas, enfim, todo um cuidado também na hora da gente armazenar esse resíduo até que venham os caminhões das empresas para fazerem a coleta, enfim, as destinações. Aí a gente tem a coleta e o transporte externo e a disposição final, né? A coleta e o transporte externo. Hoje, quem coleta o nosso saco preto é a empresa Solurb, né? A gente tem os caminhões da Solurb que vêm buscar periodicamente, então todo o resíduo comum sai da instituição pela empresa Solurb hoje e vai diretamente para o aterro sanitário, tá? O aterro sanitário, esse que é o aterro de Campo Grande mesmo, a gente esteve lá para conhecer, então essa montanha de resíduo que vocês estão vendo são os resíduos que vêm comuns, né, já tratados ou comuns, e essas mantas, essas lonas brancas, elas funcionam como mantas, elas absorvem um pouquinho, elas evitam um pouquinho a absorção de água de chuva, né? Então, para que a gente tenha um tratamento desse resíduo de uma forma ambiental, a gente tem essas mantas, e do outro lado a gente já tem o plantio de graminhas, olha. Aqui a gente já tem o tratamento, esse aqui é o outro lado daquela montanha que a gente viu. Então, aqui a gente já tem o tratamento desse resíduo, né? O aterramento. Então, ali a gente tem essas tubulações, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uns tubos ali que drenam gases, gera gás metano, né, gente? O resíduo, ele gera gás metano, então esse gás ali é drenado para que a gente não prejudique nosso solo. E também tem as canaletas de águas, que drenam as águas das chuvas, e essas águas que são drenadas, que a gente chama de chorume, né, que daí vem com todo aquele resíduo de lixo, né, aquele caldinho que vem junto com a água da chuva, ser drenado para uma lagoa, que é essa aqui, que fica muito próximo, que é uma lagoa de chorume. Tá? Eles chamam dessa forma. Essa lagoa, gente, esse chorume que fica sendo produzido ali 24 horas por dia, drenando esse líquido, isso vai indo para um tratamento, tem uma estação da Águas Guariroba muito próxima dali, então tudo isso passa por tratamento para que depois possa ir para os efluentes. Né? E depois de muitos tratamentos em diversos efluentes, isso um dia ainda vira água potável novamente. Né? Então, para vocês verem que tudo a gente trata, tudo volta, né? Até essa água, até esse caldinho de resíduo que é produzido ainda, futuramente ele volta aí de alguma forma como água potável depois de muito tratamento e ao longo do percurso pelos efluentes, tá? Tem a parte dos resíduos recicláveis, isso é onde ficam as cooperativas, eles separam os resíduos que são recicláveis para poder fazer os tratamentos específicos de reciclagem. Alguns a gente faz aqui mesmo em Campo Grande, alguns eu sei que vão para São Paulo, né? A gente não tem ainda reciclagem de isopor, por exemplo, vidro, isso eu sei que de modo geral vai para São Paulo para fazerem lá. Mas toda a separação acontece nessas usinas que fica ali muito próximo ao aterro sanitário daqui da cidade. E aqui a gente tem os outros tipos de resíduos que são os perigosos, né? Então as empresas coletam resíduos do grupo A, que são os infectantes, os químicos, os perfuro-cortantes, a gente encaminha para a empresa. Essa empresa, ela coloca nas fornalhas os resíduos, então os resíduos infectantes e os perfuro-cortantes, eles vão estar juntos, né? Como eu falei para vocês. Essas fornalhas passam por processo de autoclavagem, então ele chega ali a 120, 130 graus no máximo. Então ele não derrete esse resíduo, ele trata, ele muda de classe, né? Então ele tira o risco desse resíduo, desse resíduo depois para o meio ambiente, também para quem pode manipular isso no aterro sanitário, como vocês viram, ele muda o resíduo de classe, tá? E aí aqui, depois do processo de autoclave, eles passam esse resíduo numa esteira, eles colocam nesse reservatório, que tem uma esteira rolante, então essa esteira rolante sobe com esse resíduo e cai nesse reservatório maior. Esse reservatório maior faz um processo de trituração dos resíduos. Então, ele tritura todo esse resíduo que já passou pela autoclave, né? Do saco branco, da caixinha do pérfuro, e já cai direto no caminhão da empresa. A empresa encaminha para o aterro sanitário, que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom?
E os resíduos químicos e de peças anatômicas e os de contaminação por príons, que é o A5, eles fazem o processo de incineração. Então, a incineração, ela vai, é combustão mesmo, gente, é fogo, né? Então, 1.400 graus ali, mais ou menos, ele vai chegar e ele vai realmente destruir por completo esse resíduo. Vão sobrar somente aí 2% de cinzas, que também vão para o aterro sanitário depois, tá? Onde eu mostrei para vocês, depois de todo esse tratamento, as cinzas são encaminhadas também para o aterro sanitário. Gente, falando de resíduo, falando de gerenciamento, de descarte, basicamente, essa é a gestão de resíduos que a gente tem na instituição. Todo o processo hoje acontece de uma forma muito organizada, né? A gente tem tudo isso muito bem planejado e hoje está dentro do setor de hotelaria, essa parte dos resíduos e com a comissão de resíduos, né, que dá aí todo o suporte também, né? Antigamente era só com a comissão de resíduos, não tinha nenhuma unidade responsável, hoje a gente tem também todo o apoio, o suporte da hotelaria. Então, são são dois grupos de pessoas, de equipes, né, bem empenhados para fazer tudo acontecer de uma forma segura, né, da forma mais adequada possível. E para hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu não sei se tem alguma dúvida, se alguém perguntou alguma coisa.